Homens, negros e com idade entre 15 e 29 anos. Esse é o perfil das vítimas de homicídios no Brasil. De acordo com a análise dos dados reunidos pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, com base nos mais de 52 mil crimes deste gênero que ocorreram no país em 2011, mais de 18 mil vítimas são homens negros. Aqui no estúdio, eu converso com Viridiano Custódio Brito. Ele é secretário especial da promoção da igualdade racial, e também Marcos Vinícius Figueiredo. Ele é advogado especialista em direito penal. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem sobre o assunto. No Brasil, a probabilidade do negro ser vítima de homicídio é maior. Pessoas relatarem que quando criança, pegavam a bucha e tentavam se limpar para ver se a cor saía, de dizer que se olhar no espelho todos os dias e se sentir diferente e lembrar, eu sou negro, porque na sociedade todos os dias nós somos convidados a entender qual é o nosso lugar a partir da nossa cor. Dados do IBGE mostram que em 2010, 6,5% dos negros que foram agredidos foram vítimas de policiais, contra 3,7% de brancos. Neste mesmo ano, 50 mil pessoas foram vítimas de homicídio. 70,6% das vítimas eram negras. Os dados mostram que a cada 3 assassinatos que acontecem no país, 2 são de pessoas negras. Isso quer dizer que nos 226 municípios brasileiros, com mais de 100 mil habitantes, a chance de um jovem negro perder a vida é quase 4 vezes maior que a de um branco. O racismo no Brasil ainda é muito grande, mesmo que digam que não. O preconceito das pessoas perante as diferenças sociais, a cor, a raça é diferente dos outros países. É um tema que a gente sempre ouve e ele não passa despercebido. Basta assistir a um programa de televisão, em especial os programas ou jornalísticos ou aqueles voltados à polícia, ou seja, à violência, e se percebe isso nas próprias imagens ali, esse tipo de acometimento. Doutor Viridiano, que ações, ou aliás, antes das ações, ao que o senhor acredita esse tipo de ação, a esses números, a esses dados que nós acabamos de ver e relatar? Olha, eu acredito que são vários fatores, Eu acho que o primeiro é a questão histórica, O nosso país teve 388 anos de escravidão. Essa escravidão acabou, entre aspas, porque foi assinada a Lei Áurea, e o Estado brasileiro não forneceu nenhum mecanismo para incluir essas pessoas, seja políticas sociais, políticas de saúde, de educação. Para você ter uma ideia, a população negra ela foi ter acesso à educação quase 60 anos depois do fim da escravidão. Quer dizer, essas pessoas que antes tinham uma casa, seja casa de palha, de pau a pique, que era senzala para viver, a partir do momento que se acabou a escravidão, não tinha mais nada, foi para a rua. De início solucionou um problema e não se pensou no outro. Claro, as pessoas que tinham uma alimentação de péssima qualidade, acabou a escravidão, não teve mais alimentação. Então, acho que esse é um dos fatores, o fator histórico. Uma das outras questões que a Gênesis está aí, é que mesmo hoje, 125 anos depois de acabar a escravidão, as pessoas negras ainda estão nos piores locais para morar, os piores índices de escolaridade, os piores empregos, são pessoas que estão, numa certa forma, no estado de vulnerabilidade. Então, eu acredito que esses fatores e falta de política durante esses anos, colocou a população negra nessa situação. Doutor Marcos Vinícius, como é que o senhor vê também essa questão do negro, esses dados que nós mostramos agora? É o que o doutor Viridiano acabou de colocar. Na história há uma legislação que abole a escravatura, mas a cultura social não acompanha a função social dessa lei. Em razão disso, a gente se depara com a tristeza de se deparar com uma criança que, olha, eu não consigo me olhar no espelho e constatar que sou diferente, eu preciso passar uma bucha na minha pele. Um relato ali, Exatamente, é algo triste e abominável. Uhum. Agora, Viridiano, de uns tempos para cá, a coisa tem mudado.
não sou eu que vou dizer se estamos dando mesmo num passo lento ou num passo mais acelerado ou até mesmo adequado à realidade, devido às próprias políticas públicas, né, de igualdade nesse sentido, como por exemplo a própria cota, né, nas universidades, a tão discutida cota nas universidades, agora tem mais uma que justamente a dos concursos públicos. Exatamente. Mas nós estamos caminhando aí a passos lentos, está moderado, está tudo... Está caminhando, isso já é bom, claro, mas como é que o senhor vê esse caminhar, digamos assim? Se a gente for analisar do ponto de vista histórico, né, por exemplo, 125 anos seria pouco tempo, né? Seria pouco tempo. Mas, assim, de lá para cá, essas políticas afirmativas, elas ganharam peso, né, ganhou força, principalmente a partir da Constituição de 88, né, quando vários artigos ali, principalmente do artigo 5º, né, ela colocou o racismo, né, como crime inafiançável, e também no capítulo das políticas sociais, né, essas questões elas foram bastante reforçadas, e principalmente depois de 2002, né, depois de 2002, quando o presidente Lula assume, né, o governo, cria a CPI-PR, né, que é a CPI nacional, onde essa secretaria, com status de ministério, ela tem a função, né, de fazer um trabalho de articulação política, né, com os outros órgãos, né, do governo para fazer essa promoção. Então, desses 10 anos para cá, muita coisa avançou, né, muita coisa avançou. Mas nós temos que convir que em 10 anos, para você tirar um processo, né, aí de quase 500 anos, é um número ainda muito pouco. Então, muito ainda se tem que fazer, né, para poder mudar essa situação que ainda é muito ruim, né, para a população negra do nosso país. O doutor Marcos Vinícius, como eu disse agora há pouco, é advogado especialista em direito penal, ou seja, lida com essas causas, consequentemente, com pessoas relacionado diretamente à questão de roubos, está mais realmente efetivo ali visualmente o negro, e aí a polícia realmente vai lá e talvez aborde mais o negro do que o branco, vamos colocar assim? O IPE faz uma constatação bastante odiosa, né, de estabelecer de que a cada 100 mil habitantes, me parece que 36% se vinculariam a vítimas negras e 15% a vítimas brancas. Esse é um dado empírico que tem que ser trabalhado com muito cuidado. Eu não poderia dizer a você que a maioria dos crimes que são cometidos efetivamente por negros, porque eu não tenho essa constatação empírica. Agora, o que de fato acontece é que há uma questão histórica, sobretudo cultural, de que há realmente uma exclusão. E ninguém gosta de ser efetivamente excluído. E por conta de uma questão de raça. Nós não vamos muito longe. Em 1945, criam-se os movimentos na Alemanha neonazistas. Nos Estados Unidos, até hoje, a Constituição ampara aquele grupo Ku Klux Klan, que também tem como fundamento essa questão de diferença racial e de tentar defender de forma absurda e odiosa de que a raça parda seria uma raça superior à raça negra. Agora, estabelecer para você dados empíricos, eu não gostaria de fazê-lo por conta de poder estar não transmitindo uma informação que efetivamente corresponda com a realidade. E estaria também sendo não cauteloso em dizer que negros cometem crimes. Não acho que enfim, o que se dá para ter em mente é que há uma maior quantidade de pessoas negras que são vítimas de crimes, por exemplo, de homicídio. Nós temos uma maioria de negros, né, no Brasil, aí tudo bem, aí já é uma questão do IBGE, é uma constatação mesmo, e, consequentemente, nós teríamos aí, claro, até pela desigualdade social, a qual o senhor se referiu agora há pouco, seria realmente, de fato, mais comum que acontecesse isso. Mas eu não sei se essa proporção estaria correta, né, com esse tipo de afirmação, ou seja, não está bem correlacionado isso, tá? Não, acho que está bem acima, né? Porque se a gente pegasse... porque, na verdade, é quase... Por exemplo, no Brasil, os dados do IBGE colocam que 51%, né, da população se autodeclara negra, né? E aí coloca os pardos, né? Então, daria isso. Não é uma diferença tão grande. Não é uma diferença tão grande. A maioria, claro. É a maioria. Mas quando você vê a questão social, né? Então, os índices eles são mais
bem contundente, né? Assim, os índices eles não deixam dúvida, né, em relação a esse processo, né, de desigualdade racial que existe no Brasil. Em relação aos crimes, por exemplo, né, os dados colocam que que é alarmante, né, a gente falar aqui de 50 mil pessoas, né, que são assassinadas, 52 mil pessoas que são assassinadas por ano no Brasil, quer dizer, é um extermínio total, né? 50 mil, você vê, a Síria está em guerra, né? Guerra civil, lá nesses 3 anos, né? Morreram 100 mil pessoas, né? Enquanto o Brasil, se você for pegar um país que não tem guerra, que é um país pacífico, né? Pelos dados daria mais de quase 160 mil pessoas mortas nesses 6 anos, então é um índice alarmante. Aí quando você dá o recorte para o jovem, 27 desses 52 mil, 27 mil são jovens. Aí quando você faz o recorte étnico-racial, desses 27 mil que são assassinados, 70,6 são jovens negros, né? Isso, claro que você não tem uma questão, uma pesquisa empírica, uma literatura e tal, para poder comprovar, o cara morreu, né, porque é negro. Mas nós sabemos também que no Brasil o racismo ele é velado, né? O cara não vai chegar, o policial chegar e matar o cara e dizer, ó, você está sendo assassinado porque você é negro. Ninguém vai dizer isso, né? Você está sofrendo, sendo discriminado na saúde, na educação, né, porque você é negro. Mas os números, né, eles colocam isso, né, claramente, né, que há um percentual de negros, né, que são assassinados no Brasil. Então, isso tem que ter políticas públicas, política de Estado, né, não deve ser política de governo, a política de Estado para poder diminuir isso, né, porque é um genocídio. Você imagina 27, você pega 76%, 20 mil jovens negros sendo assassinados por ano. Bem, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Fora. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum. Hoje estamos conversando sobre homicídios envolvendo a população negra. Veridiano, quando você falava no finalzinho do bloco anterior, eu me recordei aqui de uma música do Racionais MCs que trata justamente, ele se referindo a um policial negro, falando, né, ele faz uma representação de um policial negro falando com um negro preso. E ele fala, fica aí quietinho, negrinho, se põe no seu lugar. A polícia também está preparada para agir nessas questões ou ainda não está? Precisa também? Porque parece que há uma incorporação dessa questão de que o negro, mesmo a pessoa sendo negra, que a música eu acho que retrata isso muito bem, né? Mesmo sendo negro, ainda querendo que o outro se coloque no lugar como se ele fosse um negro e tivesse que ser negro assumido, mas se colocando no lugar de apenas negro, não de um cidadão comum, um ser humano. Claro, isso é reflexo da sociedade, né? A nossa sociedade, né, é uma sociedade que foi construída, né, mesmo, para você ter uma ideia, mesmo depois da proclamação da República, né, e mesmo a Constituição de 1891, ela exclui, né, tanto o voto do negro, né, como, porque o negro, você vê como a gente coloca a questão que não é explícita, não coloca lá, não pode votar analfabeto, mulheres. Quer dizer, nós tínhamos o quê? 3 anos que tinha acabado a escravidão. Então, a maioria dos negros, eles eram analfabetos, eles não podiam participar né, da sociedade. Então, isso foi construído ideologicamente na sociedade. E o Estado brasileiro, ele reproduz isso. Então, o policial, ele faz parte de uma instituição de Estado, né, que, de uma certa forma, tem essa reprodução. Vamos discutir, por exemplo, a questão dos meios de comunicação, né? Como que é colocada a figura do negro, né, nas telenovelas, né, nos telejornais, nos programas, nos filmes. Eu tive um acesso a uma pesquisa da professora Regina, da UNB, que ela coloca assim, fez uma pesquisa, ela pegou uma pesquisa
de pós-graduação, onde ela colocou os alunos para fazer um recorte, né, dos jornais e da literatura, né, durante um período de 10 anos. Né. Assim, você não tem... as notícias que aparecem sobre o negro sempre é negativa, a questão da escritores negros são poucos, personagens negros quase não existe, e quando tem um personagem negro, o negro sempre está naquela condição subalterna, de motorista, de empregada, né? Então, ele está sempre na pobreza. Então, esse instrumento todo ele é construído e colocado, né, dentro da mente, né, das nossas crianças, dos nossos jovens, adolescentes, seja eles negros ou brancos. É o vilão. Então, o vilão. Então, nós temos que quebrar isso. E o Estado brasileiro tem que ter políticas, né? Acho que a Lei 10.639 é um instrumento que pode trabalhar isso num período, né, mais a longo prazo. Marcos Dionísio, o que a legislação hoje prevê com relação à discriminação? Vamos considerar aqui aquela discriminação explícita mesmo, na rua. O que a legislação prevê num caso como esse? O Código Penal ele já delimitava a injúria real, que é a injúria com violência. Ela não precisa ser uma violência física, ela pode ser uma violência moral, como aconteceu nesse fatídico caso dessa panificadora aqui em Brasília. A Constituição Federal já estabelece a inafiançabilidade, a impossibilidade de se aplicar fiança a crimes de racismo, e tem uma lei específica hoje que também estabelece uma pena maior quando há diretamente o crime de racismo. Então, há uma lei hoje que estabelece como conduta criminosa a prática de um crime de racismo, que é diferente de uma injúria racial. A injúria racial ela é um pouco distinta, ela é um crime de menor gravidade em relação a esse crime de maior gravidade, que é racismo. Mas, para que se cometa esse crime, é preciso que se alcance um conjunto de pessoas. Naquele caso da panificadora especificamente, mais evidente, né? Houve uma injúria real, porque a gente está direto, uma pessoa contra aquela cidadã, que era uma caixa, então não se destinava aquela agressão a um conjunto de pessoas. Tá? Então é diferente por exemplo, ser proprietário de uma boate, dizer, nessa boate aqui não vai entrar esse conjunto de pessoas por uma questão de condição de raça, cor ou qualquer outro tipo de circunstância. Mas o que o secretário colocou é muito importante, porque a gente volta a repetir, não é possível que haja uma lei, e essa lei é criada em 1888, para abolir a escravatura, e uma Constituição Federal de 3 anos depois, uma Constituição da República, 3 anos após, olha, o negro não pode votar. Como é que se abole a escravidão, mas se impede que o cidadão possa exercer o direito de sufrágio? Então, são situações incongruentes que não podem permanecer no Estado Democrático de Direito, que garante a todos um tratamento igual. Os processos normalmente envolvendo essas ações de discriminação racial tramitam normalmente ou elas têm um tratamento diferenciado no que tange talvez até a facilidade de acesso e até mesmo com relação ao prazo? O decurso do prazo, no caso. O Poder Judiciário do Distrito Federal, e eu posso falar com tranquilidade, conhecimento, porque sou um advogado que milito na esfera, constantemente na esfera do Poder Judiciário do Distrito Federal, e não há nenhum tipo de discriminação, não há uma diferenciação. Os processos tramitam de acordo com os termos da lei, de acordo com as suas complexidades, mas não há, pelo menos nunca pude constatar nenhuma diferenciação por conta de ser um réu de uma cor ou não, ou um advogado. Nunca me deparei com uma situação dessa natureza. E também tenho conhecimento de causa no Conselho ao Poder Judiciário do Estado de Goiás, que a gente também milita, e também não pude constatar nenhum tipo de diferenciação. Aliás, seria abominável que o Poder Judiciário estabelecesse essa diferenciação nas tramitações do processo, seja na parte como autor, ou na parte como ré, ou por se tratar de criminoso de uma condição social distinta da outra. Doutor Veridiano, quais são as ações hoje, as políticas afirmativas que nós temos? Eu acho que essa é a mais clara, todo mundo conhece, todo mundo ouviu falar, até pela própria polêmica, como eu disse agora há pouco, das cotas nas universidades. Tem a questão das cotas, né, que já está comprovado do ponto de vista da prática, né, da aplicação dela, que é extremamente importante, né? Ela incluiu, porque se a gente pegar as universidades brasileiras, principalmente aqui a UNB do Distrito Federal, e outras, a da Bahia, né? e Campo Grande, Rio de Janeiro, né? E outras,
coloca que há um aumento significativo, né, da população negra na faculdade, né? A gente tinha uma média de 1%, né, há 10 anos, quer dizer, um número insignificante, isso incluindo, né, pessoas de países africanos, né, que em convênio vêm estudar aqui no Brasil, então isso aumentou. E aquela questão que eles colocavam, não, mas que o estudo, a faculdade vai ter uma queda, né? Esses alunos eles não vão ficar, né? Já tem estudos que comprovam que os alunos cotistas, eles permanecem mais na faculdade, não há uma evasão, e as suas notas são iguais ou superiores aos não cotistas, né? E há várias políticas também de legalização de comunidades quilombolas, né? Política de combate à intolerância religiosa, né? Das religiões de matriz africana. Então, tem o plano agora, que também foi lançado pelo governo federal, onde exige adesão, né, dos governos estaduais, que é o plano Juventude Viva, né, que é para combater esse genocídio contra os jovens, onde ele tem um programa que ele articula, né, todo o governo federal e o governo estadual, o governo municipal, para poder adotar políticas tanto no campo de transformação do território, né, porque nós sabemos que, às vezes, o território, né, ele tem uma influência, onde se construa equipamentos comunitários e sociais, como Vila Olímpicas, centros de juventudes, né, capacitação desses jovens. Também existe uma política, um outro eixo, que é da mudança cultural, né, que aí nós discutimos isso aqui, para combater o racismo institucional, que é a capacitação de policiais, treinamento de policiais, a questão dos arranjos institucionais também para poder combater, né, o crime de racismo. Então, assim, esse plano do governo federal, ele exige que os estados eles possam estar aderindo a esse plano, onde os governos estaduais vão receber recursos do governo federal para poder estar combatendo essa mortalidade dos jovens negros. E acho que uma coisa também importante nesses 10 anos, que foi criado alguns mecanismos, além da CEPI, nacional, outros estados também criaram esses instrumentos de promoção da igualdade racial, como o Distrito Federal, que tem uma secretaria de Estado, a Bahia também tem, e vários estados têm coordenadorias, né, de promoção da igualdade racial. Então, essa é uma discussão que está se proporcionando no Brasil, e nós esperamos que, num período bem curto, né, esse processo de desigualdade racial possa ser eliminado no nosso país. Vamos torcer. Quero aqui agradecer ao Márcio Nício Figueiredo mais uma vez. Muito obrigado pela presença, também ao Viridiano Custódio. Muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos aqui no nosso programa Fórum. Lembro que você pode rever este programa no site da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Você também pode participar do programa enviando a sua sugestão de tema a ser debatido aqui. O endereço é fórum@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.